Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns aspectos a respeito de funções. Nesta lâmina, então, abordagem sobre domínio contra domínio imagem de uma função através de um exemplo de construção de uma função ou dos pares ordenados de uma função. Eu tenho, então, o enunciado considera inicialmente os conjuntos A com os elementos -2, -1, 0, 2 e 5, e o conjunto B que tem elementos -5, -4, -3, -2, -1, 1, 3, 5, 7, 10 e 11. E aí eu tenho a função de A em B definida por f de x igual a 2x mais 1. E aí observe o diagrama de flechas que será construído. Bom, primeiro eu tenho a função então de A em B. Então o A ele é o dono do x e o B é o dono do y. Ok. Então esses elementos do conjunto A serão os elementos x, enquanto que os elementos do conjunto B serão os elementos y. E eu preciso, então, agora fazer a construção, elaborar os pares ordenados. Eu preciso fazer a determinação de qual x se liga com qual y. Qual x liga com qual y. E para estabelecer esta correspondência de forma correta, eu preciso me orientar pela lei de formação desta relação ou dessa função. No caso aqui, função. Eu preciso seguir esta regra. Então, diz que a função ou os pares ordenados dessa função serão gerados pela lei f de x igual a 2x mais 1. Eu vou aqui, então, construir uma tabela com os valores do x e os seus respectivos y. Então, vou aqui listar os x, lembrando que os elementos x, eles são oriundos do primeiro conjunto do conjunto A. Então, os elementos do A, -2, -1, 0, 2 e o 5. E o y, ele é calculado, ele é determinado a partir de 2x mais 1. Então, vou fazendo aí a substituição do x pelo seu respectivo valor. Y igual, aqui, 2 vezes o x. Nota que o x aqui está valendo -2. Então, 2 vezes -2 mais 1. 2 vezes -2 eu tenho -4, -4 mais 1, -3. Então, o y aqui, que se corresponde a princípio ao -2, é o -3. Y igual 2x mais 1, 2 vezes, agora o x está valendo -1, então faço aí a substituição por -1, e aqui mais 1 da lei. 2 vezes -1, -2, -2, mais 1. -2 mais 1, -1. Aqui, então, eu tenho um outro pretenso, né, ou um candidato a y. -3, agora -1. Próximo x vale 0. Então, vou substituir. Y igual 2 vezes o x, 2 vezes o 0, mais 1. 2 vezes o 0 é o 0, 0 mais 1, que é 1. Então, é um novo candidato a y. Y igual a 2 vezes o x. Agora o x está valendo 2, mais 1. Duas vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E o último y, 2 vezes o x, que é 5, mais 1. Duas vezes o 5 é o 10. 10 mais 1, 11. Agora eu vou fazer a conferência, verificar se os y que eu calculei, eles realmente estão no conjunto B, para dar a validade como y.
Lembra que os x eu retirei do conjunto A, os y deverão vir do B. Então, vou fazer essa conferência. Menos 3 eu tenho no B, menos 1 eu tenho aqui no B, 1 eu também tenho no B, o próximo é o 5, também é elemento pertencente a B, e o último é o elemento 11, que da mesma forma também é elemento de B. Portanto, todos os pares ordenados que eu obtive são verdadeiros, são válidos. Se eu tivesse um caso de não validade para o y, inclusive esse caso não seria nem função, porque eu teria um x sem correspondência, eu teria um x sem o seu y, portanto não seria função. Então eu tenho aqui a relação ou a função, vou colocar aqui que é a função de A em B, função de A, flechinha B, é dada pelos pares menos 2 e menos 3, é a primeira dupla da tabela, menos 1 e menos 1 é a segunda dupla da tabela, 0 e 1, tenho ainda o par ordenado aqui, 2 e 5, e também o último par ordenado da tabela, 5 e 11. Então, aí estão os pares ordenados desta função, que foram determinados a partir da lei de formação, né? E aí eu vou construir o diagrama de flechas desta função. Então, eu tenho aqui, vou construir uma elipse, onde eu vou colocar os conjuntos, os elementos do conjunto A. Vou estreitar aqui um pouco. Vou colocar na cor verde e vou dizer que isso aqui se trata do conjunto A. Então, os elementos são menos 2, menos 1, 0, 2 e o 5. E agora faço o mesmo para o conjunto B. Uma elipse para o conjunto B. Vou fazer um pouquinho maior, tem mais elementos. Vou colocar na cor azul. Então, aqui eu tenho o conjunto B com os seus elementos. Vou colocar todos esses elementos do B. Então, eu tenho ali menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 1, o 3, o 5, o 7, o 10 e o 11. Eu vou aqui dar mais um aumento nesse conjunto B, para não ficar muito confuso ali, né, os elementos ali dentro. Então, vou colocar um conjunto B maior aqui. Aí eu tenho, ficar mais organizado aqui o conjunto B. E agora sim os elementos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 1, o 3, o 5, o 7, o 10 e o 11. E agora as ligações de acordo com os pares obtidos. Menos 2 e 3. Olha só o menos 2 aqui, ó, se ligando com 3. Outra dupla, menos 1 e menos 1. Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns aspectos a respeito de funções. Nesse caso, falar sobre domínio, contra domínio e imagem de uma função através de um exemplo. Então, considere inicialmente os conjuntos A, com os elementos menos 2, menos 1, 0, 2 e 5, e o conjunto B, que tem os elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,
1, 3, 5, 7, 10 e 11. E a função f de a em b, que é definida por f de x igual a 2x mais 1. E aí observe o diagrama de flechas que será construído a partir deste exemplo. Então, diz que a função ela é definida de a em b. Então, o a ele é responsável pelos elementos x, das duplas, né, dos pares ordenados, e o conjunto B ele deve ser o dono dos y. Então, esses elementos aqui ó, do conjunto A são os x dos pares ordenados, enquanto que os elementos do conjunto B serão os y dos pares ordenados. Ok. E esses pares ordenados deverão ser definidos, deverão ser criados a partir da lei de formação f de x igual 2x mais 1, ou ainda y igual a 2x mais 1. Quer dizer, cada y é igual a 2 vezes o respectivo x mais 1. Para eu definir os pares ordenados, eu vou me valer de uma tabela. Então, eu vou colocar aqui uma tabela XY. Aqui os elementos x e aqui os elementos y. Os elementos x, como nós já vimos, eles são os elementos do conjunto A. Então, os elementos x, eles são copiados a partir do A. Menos 2, menos 1, 0, 2 e o 5. E cada elemento y é definido pela lei. 2 vezes o x mais 1. Então, para cada um desses valores de x, eu vou substituindo na lei de formação e encontrando o y correspondente. Então, o primeiro é y igual 2 vezes o x. O x ele é menos 2, neste caso. 2 vezes menos 2, mais 1. Aqui eu vou definir com parêntese, produto, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 1. Menos 4 com mais 1, menos 3. O outro y, também 2 vezes x mais 1. 2 vezes o x agora é menos 1. Com mais 1. Duas vezes menos 1, menos 2 mais 1. E aí, menos 2 mais 1, menos 1. Y igual 2 vezes o x mais 1. O x agora está valendo 0. Então, 2 vezes 0 mais 1. Duas vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Y igual 2 vezes o x. O x agora tem valor 2. Então, 2x, 2 vezes o 2, mais 1. 2 vezes 2 é o 4. 4 mais 1, y igual a 5. E o último y, 2 vezes o x. O x agora vale o 5. Então, 2 vezes o 5, mais 1. Duas vezes o 5, 10. 10 mais 1, y igual a 11. Só para efeito de conferência, eu vou verificar se cada y que eu calculei realmente são elementos do conjunto B. Nós vimos que os x foram copiados do conjunto A, os y devem vir do conjunto B. Então, vou fazer essa conferência. Ó. Menos 3 no B. Menos 1 no conjunto B. 1 pertence a B. 5
5 pertence ao conjunto B, o 11 pertence a B. Então, todos os y aí foram validados, né? Todos eles realmente são elementos do segundo conjunto, elementos do conjunto B. E agora, a partir dessa tabela, eu construo a função nos seus pares ordenados. F, dois pontos, de A em B, a flechinha B. Essa função ela é formada, é definida pelos pares menos 2 e menos 3. Então, eu estou copiando isso ali da tabela, né? O menos 2 se ligando com o menos 3. O menos 1 e o menos 1 é o segundo par ordenado. 0 e 1. 2 e 5. E o último par ordenado, 5 e 11. Ok. E aí eu tenho, então, os 5 pares ordenados dessa relação. E a partir dessa tabela, a partir desses pares ordenados, eu organizo, então, o diagrama de flechas. Vou fazer aqui o primeiro diagrama, referente ao conjunto A. Vou estreitar aqui um pouco essa linha. Vou colocar esse A na cor azul. Conjunto A com os seus elementos. Só copiar menos 2, menos 1, 0, 2 e o 5, os elementos do conjunto A. E agora eu vou fazer também um diagrama, uma elipse para o conjunto B. Esse conjunto B eu vou fazer ele maior, né? Ele tem uma quantidade maior de elementos. Para eu ficar com bastante espaço aqui para manipular, eu vou colocar esse diagrama aqui do B maior. Eu vou colocar na cor vermelha. E aí eu tenho, então, aqui o conjunto B. Com seus elementos, todos eles. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 1, o 3, o 5, o 7, o 10 e o 11. E agora eu faço as ligações, faço as flechas, de acordo com os pares ordenados que eu obtive. Então, o primeiro par ordenado, menos 2 e menos 3, faço essa ligação. Menos 2 e menos 3. A segunda dupla, o segundo par ordenado, menos 1 e menos 1. O terceiro, 0 e 1. O quarto par ordenado, 2 e 5. E o quinto par ordenado, 5 e 11. E aí eu tenho, então, as 5 flechas relativas aos 5 pares. A partir deste exemplo, eu vou, então, construir aqui o conjunto domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Então, o domínio da função. O domínio desta função, vou chamar D de f, domínio da função, é formado pelos elementos x que se relacionaram. E aí eu verifico que todos se relacionaram. Até porque, se eu tivesse algum elemento do primeiro conjunto que não houvesse ou que não tivesse se relacionado, não seria função. Então, é necessário, eu preciso que todos os elementos do primeiro se relacionam. Então, o domínio aqui é formado por menos 2, menos 1, o 0, o 2 e o 5. Ou ainda, o domínio desta função é o próprio conjunto A, é o próprio primeiro conjunto. E isso vai acontecer sempre em função. Sempre o conjunto domínio, o conjunto dos x,
é formado pelo primeiro conjunto. Sempre o primeiro conjunto é o conjunto domínio, porque todos os elementos do primeiro conjunto devem se relacionar, logo todos são elementos X. Ok. Então, isso é o conjunto domínio. O conjunto contradomínio. O conjunto contradomínio é a mesma ideia, só que em relação ao segundo, em relação à chegada. Então, o conjunto contradomínio CDF da função, deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, CDF da função, é formado pelo segundo conjunto, integralmente. Então, o contradomínio é todo o segundo. Não importa se relaciona ou não. E aqui eu poderia descrever com seus elementos, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até o 11. Poderia também colocar dessa forma. O contradomínio é formado por todos os elementos do segundo, não importando se relaciona ou não. Então, isso é o contradomínio. Agora, o conjunto imagem, sim. O conjunto imagem, ele depende, ele é formado só por quem relaciona no segundo. Então, o conjunto imagem da função são aqueles y que são válidos. No caso, os que recebem flechas. Menos 3, menos 1, 1, 5 e 11. Então, esses elementos, que são os y que eu obtive na tabela e que também estavam presentes no segundo conjunto, esses elementos é que são os elementos do conjunto imagem, ou são as imagens da função. Então, eu vou colocá-los aqui, ó, menos 3. Aí eu tenho depois o menos 1. Eu tenho o elemento 1. Eu tenho o elemento 5 e tenho também o elemento 11 como imagem. Então, aí eu tenho os três conjuntos neste exemplo prático de domínio, contradomínio e imagem dessa função de A em B. Classificação das funções, ou também pode ser dado como a qualidade da função, ou qualidade das funções. E aí, esta qualidade da função, ou qualidade das funções, ela se estabelece a partir do segundo conjunto. Então, essa classificação, essa qualidade, ela é realizada a partir do comportamento do segundo conjunto, do conjunto de chegada, ou o contradomínio da função. Então, é a partir do contradomínio, o tipo de comportamento do contradomínio, que eu tenho esta qualidade da função. E aqui, qualidade porque a função pode ter a qualidade ou não, né? A função pode ser injetora, né, ou injetiva, ela pode ser sobrejetora ou sobrejetiva, e pode ser as duas coisas, bijetora ou objetiva. E ainda ela pode não ter nenhuma dessas qualidades, não ser nem injetora, nem sobrejetora e nem bijetora. Por isso que é possível que usar-se a qualidade da função fique mais adequado que classificação. No momento que tu faz a classificação das funções, tu tem que colocá-la em uma das três modalidades. Mas como eu tenho funções que não se encaixam em nenhuma das três modalidades, é como se essas funções não fossem classificáveis. Então, para não colocar nesses termos de classificação de funções, pode-se dizer, então, sobre a qualidade da função. A qualidade da função ter ou não essa qualidade. Ok. Mas isso é só nomenclatura, né? Isso não tem tanta relevância quanto a parte conceitual. E essa ideia da função ser injetora ou injetiva vai ser dada a partir de um exemplo. Então, tem o conjunto A, tem com seus elementos, tem o conjunto B com seus elementos e tem a função de A em B, que é definida pela lei f de x igual a x menos 1. Bom, como na lâmina anterior, eu vou construir uma tabela. Vou procurar fazer um pouco mais rápido agora esse procedimento. Eu tenho aqui os elementos x, que vem do primeiro conjunto. Como que eu sei quem é o primeiro conjunto?
porque aqui diz que é função de A em B. Então, o primeiro conjunto é o A e o segundo é o B. Então, copiando os elementos de x, os elementos do conjunto A, que são menos 5, menos 3, menos 1, 0 e 2. E os y, eles são definidos de acordo com a lei matemática, com a regra. Y igual a x menos 1. Nota que ele me dá f de x igual a x menos 1 e eu coloco y igual a x menos 1. É a mesma coisa. Para nós, f de x e y funciona do mesmo modo. E vou fazendo as substituições. Então, aqui no caso, primeiro y é dado por x menos 1, x é menos 5. Vou usar aqui uma outra cor. Então, menos 5, menos 1. Isso dá menos 6. O próximo y é igual a x menos 1. O x agora é menos 3. Menos 3 menos 1. Resulta isso menos 4. Já poderia começar a fazer direto, né? Se eu sei que é x menos 1, aqui, ó, menos 1 com menos 1, menos 2. 0 com menos 1, menos 1. Eu posso fazendo direto. Se eu acho confortável, se eu me sinto seguro, eu posso fazer direto. Eu vou colocar aqui de forma detalhada. Y igual x menos 1. Então, eu tenho menos 1, que é o x, e o menos 1 da lei. E aí, menos 1 com menos 1, menos 2. O próximo y, x menos 1, é dado por 0 menos 1. O x ali está valendo 0. Então, eu tenho 0 menos 1. E 0 menos 1, menos 1. E o último y, x menos 1, o x é o 2. 2 menos 1. E aí, 2 menos 1 é 1. Faço aquela confirmação rápida, né? O primeiro conjunto dos x, conjunto A, e os y eu confirmo. Menos 6 tem no B, menos 4 tem no B, menos 2 da mesma forma, menos 1 e 1. Ó, aí são os elementos do conjunto B. Ok, então todos esses y foram válidos. Até posso colocar aqui a relação. Não importa muito para esse caso, mas eu posso colocar aqui os pares ordenados da relação ou da função. Função de A em B com os pares ordenados, menos 5 e menos 6, menos 3 e menos 4, menos 1 e menos 2, 0 e menos 1, e 2 e 1. Então, aqui eu tenho os pares ordenados da relação, ou da função. E eu vou agora para o diagrama de flechas. Vou colocar numa cor única. Vou fazer aqui o diagrama do conjunto A. Vou estreitar um pouco aqui. Vou colocar nessa cor marrom e vou falar. Isso se refere ao conjunto A. Vou fazer o diagrama do conjunto B, que é um pouco maior. Vou fazer aqui a elipse do B, um pouco maior. Então, aqui eu tenho o conjunto B. Os elementos do conjunto A, menos 5, menos 3, vou colocar um pouco mais longe, menos 3, menos 1, 0 e o 2. Os elementos do conjunto B, menos 6, menos 4,
menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. E agora, as flechas de acordo com os pares ordenados. Menos 5 ligou com menos 6, está aqui a primeira flecha. Menos 3 se ligou com menos 4. Menos 1 com menos 2, estou olhando aqui, ó, menos 5, menos 6. Menos 3, menos 4, menos 1, menos 2. E o próximo é 0 e menos 1. E o último par, 2 e 1. Aí estão as 5 flechas relativas aos 5 pares ordenados. E aí, esta função, ela é injetora, ou injetiva. Por que ela é injetora? Porque os elementos que estão recebendo flechas, que não precisam ser todos, mas aqueles que estão recebendo flechas, eles recebem uma única flecha. Então, esta é a condição para que a função seja injetora. Sempre para eu estabelecer a qualidade da função, ou fazer a classificação, eu olho sempre o segundo conjunto. É o comportamento do segundo conjunto, do contradomínio, que define se a função tem a qualidade ou não. Então, nesse caso, no segundo conjunto, para que seja injetora, é necessário que quem recebe vírgula, recebe uma única vez. Esta é a condição. Ah, mas tem o 2 aqui que não recebe, tem o 3 que não recebe. Não importa. O que importa é que se receber, vai receber uma e exclusiva vez. Ou seja, o y, cada y é imagem no máximo uma vez. Então, um mesmo y não pode se relacionar a dois valores de x. Então, cada y é imagem uma única vez. Ou seja, quem recebe flechas, recebe uma única vez. Aqui os elementos, ó, menos 6, menos 4, menos 2, menos 1 e 1, eles devem ser todos distintos, todos diferentes. Eu não posso repetir um mesmo y. É assim que eu percebo se a função ela tem essa qualidade de injetividade, ou seja, se ela é injetora ou ainda injetiva. Ok? Para verificar se a função ela é injetora ou injetiva a partir do seu gráfico, a ideia é a mesma. A ideia é que aqueles x que recebem, eles recebem uma única vez. Então, essa é a ideia. Então, os y's devem ser distintos para cada x. Eu tenho a lei aqui, ó, g de x igual a menos 2x. E aí, o que eu observo? Observo que cada valor de x, por exemplo, se eu coloco aqui x, y, se eu coloco, vou fazer 3 valores, se eu coloco x menos 3, o y será menos 2 vezes o x, menos 2 vezes menos 3, isso dá o 6. Se eu coloco x igual a 0, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 0, 0. Se eu coloco para o x o valor 5, menos 2 vezes o x, que é 5, menos 10. Aí observa que cada valor de y que eu vou calculando, ele só se aplica, ele só atende a um determinado valor de x. Não tem como eu ter esse 6 valendo para o 3 e valendo para outro número. Eu não consigo colocar o 6 aqui no segundo conjunto, de forma que ele se ligue tanto a um x quanto para outro x. Então, eu não consigo fazer com que isso aconteça. Por isso que cada y tem o seu x. Então, sendo assim, essa função é injetora ou injetiva. E como é que na prática, no gráfico, eu faço esta constatação? Bom, posso usar uma regra prática, usando como referência uma linha horizontal, uma linha totalmente horizontal. Então, faço uma linha horizontal, vou aqui tirar a espessura.
Vou colocar isso de uma outra cor. Ficou a mesma. Vou colocar aqui a linha de novo. Tá aí a linha horizontal. Vou colocar de vermelho. Ok. E aí eu vou deslizando essa linha, ó, por sobre a função. Aqui. Depois eu coloco mais para baixo um pouco. Depois mais para baixo novamente. Ó, por aqui. Cada vez que eu construo essa linha horizontal, ela sempre vai esbarrar na função em um único ponto. Por exemplo, aqui. Aqui para baixo também em um único ponto. E assim por diante. Então, aqui estão os pontos. Essa linha cruzou nesse ponto, essa outra linha neste, essa outra linha neste ponto, neste ponto. Então, sempre a linha horizontal corta a função é essa reta aqui, ó, essa reta aqui é a função. Então, essa linha da função ela é cortada uma única vez por esta linha ou por cada uma das linhas, das infinitas linhas horizontais que cruzam pela função. Então, é só usar essa regra prática. Vai fazendo linhas horizontais. Se cortar a função em apenas um lugar, ela é injetora. Ah, o professor, faz um exemplo aí de uma situação que não seria, que a linha corta a função em dois momentos. Vou fazer um exemplo, um desenho aqui mais grosseiro. Eixo x, eixo y. E vou colocar uma função com esse aspecto aqui, ó. Uma parábola. E aí eu pego essa mesma linha horizontal e vou deslizar sobre a função. E aí observa que quando eu coloco nessa posição, por exemplo, o que eu tenho aí? Eu tenho a reta horizontal cortando a função em mais de um ponto. Ó, eu tenho um corte aqui e tenho um corte aqui também. Ó, a mesma linha cortando a função em dois lugares. Portanto, essa aqui não é injetora. Essa função não é injetora, porque a linha horizontal está cortando a função em mais de um ponto. Qualidade para função sobrejetora ou sobrejetiva. Lembrando sempre que esta qualidade, essa classificação de funções, ela é feita a partir do contradomínio da função, a partir do segundo conjunto, conjunto que recebe as flechas, é que vai me referenciar se a função tem ou não a determinada qualidade. É o comportamento do contradomínio. Eu tenho a função, um exemplo aqui dado pelo conjunto A com os elementos -3, -2, 1, 2, 3, e o conjunto B com os elementos 1, 4 e 9. Então, a princípio, eu tenho aqui os elementos x, aqui os elementos y do B, e diz que a função, portanto, é de A em B, x, y, de forma que o f de x é igual a x ao quadrado. Então, essa aqui é a lei de formação dos pares ordenados. F de x igual a x ao quadrado ou ainda y igual a x ao quadrado. Como nas lâminas anteriores, eu vou estabelecer a tabela para a construção dos pares ordenados. Então, eu tenho aqui uma coluna formada pelos elementos x e os seus respectivos y. Os elementos x, eles são oriundos do conjunto A. Então, eu vou simplesmente fazer a cópia desses elementos do conjunto A. -3, -2, 1, 2 e o 3. E os y, eles devem vir do B. Então, os x aqui, eles vêm do conjunto A. O y, ele deve vir do B, mas obedecendo a lei y igual a x ao quadrado. E aí eu vou fazendo, ó, y igual, como o x é -3, então aqui eu tenho -3 ao quadrado. Vou substituir o x aqui por -3. E aí, -3 ao quadrado
Isso resulta mais 9. Então, aqui, y é 9. Y igual x ao quadrado. O x é igual a menos 2. Então, vou substituir. X ao quadrado é menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, y igual a 4. Y igual x ao quadrado. Agora, o x é positivo, é 1. Então, nem preciso aqui usar os parênteses. Tenho aqui 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. Y igual x ao quadrado. O x é 2. De novo, positivo, não preciso usar os parênteses. 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é o 4. E, por último, y igual x ao quadrado. O x agora é 3. Positivo, de novo, não preciso dos parênteses. 3 ao quadrado, que resulta 9. Fazendo aquela conferência, né? O 9 é elemento de B? Sim. O 4 é elemento de B? Sim. O 1 é elemento de B? Sim. O 4 já olhei e o 9 já olhei. Então, todos eles foram válidos. Eu posso aqui fazer aquela representação em pares, né? Função de A em B é definida pelos pares ordenados, menos 3 e o 9, menos 2 e o 4, 1 e 1, 2 e 4, e o último par ordenado, 3 e o 9. Então, aqui estão os pares ordenados da relação, que eu construí a partir da tabela, né, usando a lei f de x igual a f de x igual a x ao quadrado. Fazendo o diagrama de flechas, vou aqui construir a elipse do conjunto A. Vou estreitar um pouco. Vou colocar numa cor única, aqui o conjunto A. Vou fazer a elipse do conjunto B, um pouco menor, né? O conjunto B agora tem menos elementos, só tem 3, então acho que fica bem assim, que é o conjunto B. Preencho os elementos do A, menos 3, menos 2, 1, 2 e 3. E os elementos do B, 1, 4 e 9. E os pares ordenados de acordo com as flechas de acordo com os pares ordenados. Menos 3 e 9. Olha só aqui, ó, menos 3 vai ligar aqui embaixo com 9. Menos 2 e 4. Menos 2 liga aqui com 4. 1 liga com 1. O 2 também liga com 4, né? Estou olhando aqui, ó, menos 2 e 4. 1 com 1. O 2 também liga com 4. E o 3 aqui também liga com 9. 3 liga com 9. Bom, já percebo que essa função ela não é injetora. Lembra, na injetora, quem recebe só recebe uma vez. Esse 1 aqui está de acordo para ser uma função, para que ela tenha a qualidade de injetividade, para que ela seja injetora. Mas o elemento 4 recebe 2 flechas e o elemento 9 também recebe 2 flechas. Então, por causa disso, essa função não é injetora. Na função injetora, quem recebe só recebe uma vez. Então, injetora ela não é. Mas essa função ela é sobrejetora. Bom, o que é necessário para que uma função seja sobrejetora? Essa qualidade é dada para a função onde todos os elementos do B recebem flechas. Não fica ninguém sem receber. Ou seja, a função ela tem essa qualidade de ser sobrejetora
quando o contradomínio, quer dizer, todo o segundo conjunto, o contradomínio, ele é igual à própria imagem. Não sobra ninguém sem se relacionar. Então, vou colocar numa linguagem aqui mais informal. Não sobra elemento no segundo. Sempre a gente observa que se refere ao segundo conjunto. Então, não sobra elemento no segundo conjunto. Todos foram utilizados, o 1, o 4 e o 9. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um elemento 16, né, que seria do 4 ao quadrado 16, se eu tivesse o 16 aqui e o 16 não se relacionasse porque não tem o 4 no A, essa função não seria mais sobrejetora, teria uma sobra do 16. E ela também não seria injetora. Então, essa função não seria nada. Não seria nem injetora e nem sobrejetora, se eu tivesse o 16 aqui. Mas, tirando o 16, ela se torna sobrejetora, já que todos os elementos do segundo se relacionam. E para que uma função seja sobrejetora na sua representação gráfica, para que eu observe se uma função é ou não sobrejetora a partir do seu desenho, a partir da sua representação gráfica, o que eu devo prestar atenção? Também no segundo conjunto, que no caso, para nós, informalmente, é o conjunto dos y. Então, no gráfico, eu tenho que observar que todos os elementos y têm correspondência. Ou seja, não pode sobrar nenhum elemento y sem correspondência. E observo que toda essa parte de cima aqui do y, toda essa parte positiva do eixo y, nesse gráfico, ele tem correspondência, ele faz parte da função, porque a função tem essa curva aqui. Ó. Observa que esses elementos dessa curva estão utilizando todos esses y. Ó. Essa função aqui vai em direção ao infinito, então todos os y lá para cima serão utilizados. Assim como todos os y da parte negativa também estão sendo explorados aqui. Ó. Estão sendo utilizados na função. Estão servindo como imagens. Por quê? Porque a função aqui embaixo tem essa representação, tem esse aspecto geométrico, que também utiliza aqui ó, todos os valores negativos de y. Todos os y são negativos. Essa função desce aqui para o menos infinito, utilizando todos os y em direção ao menos infinito. Então, nesse gráfico, eu observo que todos os y, dá para dizer que pertencem aos reais, todos os y pertencentes aos reais. Vou botar um asterisco para tirar o zero. Então, todos os y pertencentes aos reais servem, né, ou estão cumprindo aí a função de imagens. Eles servem como imagens. Eles são utilizados na função. Eles têm uma correspondência com algum x. Quer dizer, todo y pertencentes aos reais asterisco tem um elemento x também pertencente ao conjunto dos reais asterisco, que são os reais sem o zero, né? Porque aqui bem no zero eu não tenho a formação da função. Porque essa linha aqui ela se aproxima cada vez mais do x sem nunca tocar no x. A mesma coisa, essa linha também aqui se aproxima cada vez mais do x sem nunca tocar no x. Então, nunca teremos o x igual a zero e o y igual a zero. Mas o que importa para nós aqui é que, para que a função seja sobrejetora, é necessário que todos os y tenham correspondência. Um exemplo de uma função onde ela não é sobrejetora. Vou usar aqui de novo o exemplo de uma função representada por uma parábola. Aqui o eixo x, aqui o eixo y, e vou colocar a representação da função como uma parábola. Assim. E aí eu vou dizer para ti que esta função
ela tem como domínio todos os reais, pode ser qualquer valor, inclusive o zero, todos os reais, e o contradomínio dessa função, os donos, o conjunto dono dos y, também todos os reais. Bom, sendo assim, essa função ela não é sobrejetora. Por quê? Porque se eu pensar, os y que estão sendo utilizados nessa função são deste ponto aqui, ó, para cima. Ó. A função usa os y desse ponto para cima. Vamos supor que eu diga aqui, deixa eu colocar aqui até numericamente isso. Porque eu diga que esse ponto aqui seja esse y aqui, deixa eu melhorar essa linha, ficou muito torta. Aqui seja menos 2. Então, o que acontece? Quais são os y que são utilizados nessa função? Bom, do menos 2 para cima. Então, do menos 2 para cima, todos os y serão utilizados. Mas eu tenho y abaixo do menos 2 que não são utilizados. Eu tenho y sobrando. Como eu estou dizendo que o contradomínio são todos os reais, e eu tenho valores sobrando aqui desse contradomínio, essa função não é sobrejetora, porque eu tenho y sobrando. Ah, mas se eu quero pegar esse mesmo gráfico, então eu vou colocar aqui, ó, não é sobrejetora para essa situação. Ok. Ah, professor, mas eu quero transformar essa função em sobrejetora. Tem como? Tem. Eu vou dizer para ti que o domínio da função são todos os reais, ok? Todos os x são utilizados. E o segundo conjunto, o conjunto contradomínio, que é o que define a qualidade da função, eu digo que ele vai ser formado pelos elementos desde o menos 2, fechado, até o mais infinito. Bom, então, desse jeito, estou dizendo que é para considerar como contradomínio só do menos 2 para cima. E aí, observo que do menos 2 para cima, todos são utilizados. Aí sim, todos os elementos do contradomínio são utilizados como imagem. Bom, nesse caso, a função ela é sobrejetora. Porque agora todos os elementos daquilo que eu denominei como contradomínio, todos eles fazem parte da função, todos eles são elementos y da função. Sobrejetora. Ok? E o último caso do estudo da qualidade da função é o caso da bijetividade, o caso da função ser bijetora ou objetiva. Para que a função seja bijetora, é necessário que ela seja injetora e, ao mesmo tempo, sobrejetora. Por isso, bijetora, né? Bi duas vezes. Então, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para o caso da função ser bijetora, eu preciso que o contradomínio, ou seja, o segundo conjunto, satisfaça a duas condições. A primeira, todos os elementos se relacionam. Todos elementos no segundo, todos os elementos são efetivamente y. Todos os elementos do segundo se relacionam. E esses elementos do segundo que se relacionam, que são todos, eles devem se relacionar uma única vez. Se relacionam, e vou botar repetindo aqui, ó, se relacionam uma única vez. Então, para que eu tenha uma função bijetora, é necessário que não haja sobra no segundo e que também não haja algum elemento relacionando mais de uma vez no segundo. Então, um exemplo em diagrama bem clássico aqui, ó. Função de A em B.
uma função bijetora. Por exemplo, 1, 2, 3, aqui 4, 5 e 6. Eu vou ligar o 1 com 4, o 2 com 5 e o 3 com 6. Então, nota que todos os elementos do B, todos os elementos do segundo se relacionaram e se relacionaram uma única vez. Não sobra nem falta. A gente chama uma função bijetora de relação termo a termo. É cada um com o seu. Cada x com o seu y, cada y com o seu x. Relação termo a termo. E também tem o nome de relação biunívoca. Biunívoca. É relação cada um com o seu cada qual. Um exemplo de uma função que não seja bijetora. A e B. Vou colocar de novo 1, 2, 3 para o A. E vou colocar 4 e 5 para o B. E eu vou ligar o 1 com 4, vou ligar o 2 com 5 e vou ligar o 3 também com 5. Nota que essa função ela tem todos os elementos do primeiro se relacionando. Então, ela é sobrejetora. Quando todos do segundo relacionam, ela tem a qualidade de sobrejetividade. Ela é sobrejetora. Então, essa aqui ela é sobrejetora. Mas ela não é injetora por causa do 5, que está relacionando mais de uma vez. Então, essa função aqui ela é somente sobrejetora. Não é bijetora. Uma outra função que não seja ou que não é também bijetora. Um outro exemplo de não bijetora. Deixa eu melhorar essa segunda aqui. Eu tenho 1, 2, vou colocar mais espaço aqui, 1, 2, 3, e aqui eu tenho 4, 5, 6 e 7. Aí eu vou fazer a ligação do 1 com 4, do 2 com 5 e do 3 com 6. Olha só, essa aqui não é sobrejetora. Por quê? Para ser sobrejetora, todos devem se relacionar. Então, não é sobrejetora. Agora, aqueles que se relacionam uma única vez. O 4 relaciona uma vez, o 5 relaciona uma vez, o 6 relaciona uma vez. E o 7? Bom, o 7 está sobrando, ele não relaciona. Então, eu não tenho ninguém relacionando mais de uma vez. Portanto, essa função ela é injetora. Injetora é quando eu tenho os elementos que relacionando uma única vez. E quando eu tenho as duas coisas, sobrejetora mais injetora, daí é cada um com o seu. Todos se relacionam e se relacionam uma única vez. Ok? Então, aí eu tenho uma espécie de resumo para a função bijetora, injetora e sobrejetora. E nesta lâmina, ele pede para que eu prove, né, ou para que eu faça uma conjectura, ou estabeleça um raciocínio, garantindo que f de x igual a 5x mais 1 seja sobrejetora. Nota que é uma função de R em R. Quer dizer, os x eles podem ser quaisquer números reais e os y também podem ser quaisquer números reais. Então, aí pensa, para cada valor que eu ponho aqui no lugar do x, multiplique por 5 e some com 1, cada valor de x vai gerar um novo valor de y. Então, não tem como eu colocar um valor de x aqui, um único valor de x aqui, e resultar 2 y. Não tem como dar duas respostas. Cada vez que eu boto um valor do x aqui, vai dar um único exclusivo resultado. Então, não tem como eu encontrar 2y para o mesmo x. Ok? Então,
E da mesma forma não tem como um mesmo y servir para dois valores de x. Eu não posso ter o mesmo resultado y para dois valores de x diferentes. E para indicar a sobrejetividade, todos os valores, se eu usar como x todos os reais, eu vou acabar utilizando para y todos os reais também, porque eu posso pensar um outro raciocínio. Eu posso dizer que y é igual a 5x mais 1. Se eu isolo esse x, y menos 1 é igual a 5x. Aí eu tenho que x é igual a y menos 1 sobre 5. Ou seja, qualquer valor real que eu ponha aqui no lugar do y, eu vou encontrar um valor real correspondente a x. Então, todo x vai ter uma correspondência real como y, e todo y vai ter uma correspondência real como x. Então, todos os x são utilizados uma única vez, todos os y são utilizados uma única vez, função bijetora.